A graça e paz, amados. Nós vamos meditar hoje sobre a perfeição de Deus. Se encontra em Jó, o versículo que vamos ler, Jó 36:5, e diz assim: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Aqui você começa a conhecer o poder de Deus, a perfeição absoluta. Jó está reconhecendo que Deus, apesar da sua grandeza, do poder absoluto, de sua riqueza em glória e majestade, Ele é grande em sua compreensão e não despreza ninguém. Eis aí um apoio, uma segurança que podemos ter. Quão grande é nosso Deus. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 7:1, ele diz: Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Interessante que a aflição nos leva ao aprendizado. No verso 6 e 7 de Jó, Jó diz assim: Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis no trono, os assenta para sempre. Ele está dizendo aqui: Deus não tem compromisso com o perverso, mas não tira os olhos dos justos. Nós temos que entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Está lá em Romanos 8:35. Mesmo quando falhamos, o que é comum ao ser humano, Deus não desampara. Nós colhemos o que plantamos, mas Deus não nos deixa. No verso 8 e 9 do capítulo 36 de Jó, ele diz assim: Se estão presos em grilhões e amarrados em cordas com aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, que se houveram com soberba. Mesmo em tribulação, amados, no auge da aflição, Deus nos faz entender a razão pela qual estamos enfrentando aquela situação. Sempre somos nós os responsáveis por aquilo que praticamos. É exatamente nestes momentos que aprendemos, amadurecemos e nos fortalecemos. No verso 11 do mesmo capítulo de Jó, diz assim: Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Olha a recompensa pela obediência. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus nos dá paz. Ninguém pode alcançar Deus, nem sequer entendê-lo. Ele é muito maior do que podemos imaginar, muito além de nossa imaginação. Em Isaías 55:8, Deus diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nós devemos acompanhar os planos de Deus, nem tampouco entender a razão do que Ele permite que aconteça. Ele diz que são mais profundos os pensamentos dele. Nós não podemos alcançar. Mas ele também diz que toda palavra que sair da sua boca não volta vazia. E o que é que ele disse a nosso respeito? O que foi que ele acabou de dizer? Mais atrás: Se o ouvirmos e o servirmos, acabaremos nossos dias em felicidade e os nossos anos em delícias, porque aquilo que fizemos, pedimos perdão, chegamos diante dele e reconhecemos, ele simplesmente joga no mar do esquecimento.
Olha, amados, nunca poderemos acompanhar os planos de Deus. Nunca poderemos entender a razão das coisas acontecerem, o porquê. Mas uma coisa eu quero te dizer. Quando chegares diante de Deus para falar com Ele em oração, conversa com Deus. Se queres pedir, pede a Deus crescimento espiritual. Pede a Deus profundidade na palavra. Pede a Deus um espírito submisso, de obediência, de tranquilidade, porque Ele nos dá paz. Não tenha medo do que poderemos ver ainda, porque o nosso Pai é o soberano Deus Todo-Poderoso. Em 2 de Crônicas 15, verso 7, ele diz: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O que fizermos, sim, para Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus, tem recompensa. Se buscarmos a Deus para mudança nossa, para crescimento espiritual e não estarmos preocupados, como muitos cristãos estão, querem riqueza, pregam a prosperidade, o crescimento em recursos financeiros, peça a Deus o crescimento espiritual, a profundidade espiritual, a riqueza espiritual, porque Ele disse que buscasse a Ele em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais seria acrescentado. As coisas materiais virão automaticamente. Creia nisso, amado. Pense nisso. Que Deus te dê um espírito submisso, um espírito de amor a Deus, de amor à obra de Deus, de entrega. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A graça, a paz e as misericórdias do Senhor permaneçam sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém.